Pessoal, manda a mãozinha aqui quando você enviou para pelo menos 5 pessoas. 30 segundinhos, começamos. Boa. Vamos que vamos? Galera, sabe por que a gente começa mais ou menos 5h08, 5h09? Tem uns atrasildos aí que devem botar o despertador às 5 horas e aí dá um snoozezinho, né? E aí o snoozezinho dá mais ou menos esse horário, a galera vai entrando. Olha lá. Mas estamos preparados, vamos começar. E aí, quem aqui estava ontem na live? Quem estava ontem na live? Manda uma maçãzinha aqui. Olha a Diana aí também. Pablito. Quem estava ontem na live? E quem está aqui hoje pela primeira vez? Só para eu saber. Porque ontem foi muito legal, a gente abriu um looping bizarro, né? A gente, construiu toda uma história para a gente ancorar a base de tudo que a gente está fazendo, até que a gente chegou num dos grandes pilares nórdicos, que é o pilar do sacrifício, né? E hoje a gente vai pincelar, né, um pouco mais sobre quais são de fato os princípios, quais são aquelas sementes que transformaram os vikings, né, no que de fato eles viriam a se tornar mais para frente, né, nos países nórdicos, né, nos países mais prósperos da humanidade hoje, né? Então hoje vai ser muito massa. Ontem a gente traçou toda a história de quais são os países mais prósperos, né? O que você está disposto a fazer, o sacrifício. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo um sacrifício a estar aqui comigo, mas o sacrifício ele sempre é recompensado, tá bom? É por isso que ele é um sacrifício. O sacrifício não é uma coisa ruim, tá bom? O esforço pelo esforço é ruim, o sacrifício não. E hoje eu combinei com vocês que eu vou compartilhar quais são alguns dos segredos, né, das sementes que transformariam depois os países nos mais prósperos de todos, tá bom? Mas antes... Eu quero pegar um negócio aqui. Eu quero ver se o presente que eu trouxe para hoje, se a surpresa que eu trouxe para hoje, ela vai fazer sentido para vocês. Né? Vamos ver se vai fazer sentido para vocês a surpresa que eu trouxe. Deixa eu ver aqui. Rapaz, tem um negócio muito massa aqui dentro. Tem um negócio massa aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês no final da live, porque eu acho que vai fazer sentido. No final da live eu vou mostrar pra vocês o que tá aqui dentro e a gente vai fazer uma dinâmica com isso, tá? Então esteja aqui até o final, porque tem um negócio aqui dentro que eu quero mostrar pra vocês. Beleza? Vamos lá. Frase do dia, galera. Frase do dia. Se você não viver por algo, morrerá por nada. Se você não viver por algo, morrerá por nada. Essa é a frase do dia. Tá? Agora, qual o sentido disso? E o sentido disso, a gente vai pincelar ao longo da live. E você vai ver que essa frase vai te dar sentido também. E aí depois a gente vai chegar ao que tem dentro da caixa para ilustrar um pouco de tudo que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Na mitologia nórdica, né, existia, né, quase que o céu deles, digamos assim. Vou traçar uma analogia para ficar mais simples, né? Quase que o céu deles, que eles chamavam de Valhalla, né? Então, quando você assiste Vikings, por exemplo, ou você vê Assassin's Creed Valhalla, ou qualquer coisa nórdica, eles sempre falam sobre chegar em Valhalla, né? Valhalla é o grande objetivo deles. Valhalla, você vê, por exemplo, várias cenas, né, no Vikings ou em histórias Vikings, e eles sempre estão falando de chegar em Valhalla. Então eles morrem geralmente diferente, tá? Então, para eles, existe um sentido em morrer lutando, em morrer em batalha, tá? Então, para eles, a única forma de eles chegarem em Valhalla, chegarem no céu deles, é em batalha.
Porque você morrer em batalha significa morrer de forma honrada para eles, tá? Então, aqueles que não morressem em batalha, ou seja, aqueles que não estivessem vivendo por sua honra, eles não iriam para Valhalla. Eles iriam para o oposto disso, tá? Eles iriam para o oposto disso, um lugar onde eles seriam punidos, tá? E eles iriam ficar inertes e deprimidos. Então, aqui, a gente tem uma alusão de um princípio que a gente tira por trás, que é o seguinte: eles não queriam morrer por nada, né? Eles não queriam morrer sem sentido, eles não queriam que a vida deles não tivesse nenhum sentido, tá? Então, veja que a diferença aqui para a religião católica, por exemplo, e para eles, é porque na religião católica você tem aqui o céu e o inferno, né? Com base para o que é bem e o que é mal. E para eles, né, você tinha Valhalla e Hell, que é uma ilusão a você morrer fazendo algo honroso ou não. Então é muito parecido, mas a diferença para eles é que se você não morrer por alguma coisa que te honre, você morreu em vão, né? Então aqui qual que é o ponto? O ponto é, cara, tem que ter algum motivo pelo qual você faz as suas coisas hoje, né? Então, se você trabalha, se você tá viajando, se você tá aqui de manhã agora, se você vai sair daqui, vai para academia, se você vai daqui, você vai ler um livro, tudo que você faz precisa ter algum motivo pelo que você faz. Só que o que eu percebo é que na maioria das vezes a gente não faz algo por algum motivo honroso. Isso daqui tira sentido das coisas. E se você não dá um sentido das coisas, qual é de fato o sentido pelo qual você está fazendo o que você faz hoje? Então a gente está aqui na live agora, eu sei que tem muita gente num momento de reflexão muito grande, um momento de virada, mas, cara, qual o sentido da sua vida? Tem algum sentido a sua vida? O que você vai fazer logo depois da live, o que você vai fazer no dia inteiro, tem algum sentido para você? Então você vai passar o dia trabalhando. Pô, esse lugar que você trabalha faz sentido para você? Dá sentido para sua vida? Porque se você não fizer algo honroso, não tem sentido nenhum o que você está fazendo. Tá? Então, essa é a reflexão da frase do dia. Se você não viver por alguma coisa, você vai morrer por nada. Então, sua vida inteira vai ter sido em vão. O problema é que às vezes você vai perceber isso muito, muito lá para frente. Talvez seja tarde demais. Tá? Então, não perca tempo para você tomar decisões na sua vida. Tome decisões. Decisões que podem mudar a sua vida e te colocar no caminho que você busca, né? Ou, pelo menos, buscar um caminho para você trilhar de fato. Tá? E aí, eu vou fazer 4 perguntas para vocês. Eu quero que vocês respondam aqui embaixo, porque elas têm conexão com os 4 princípios que eu vou te apresentar hoje. Primeira pergunta. De 0 a 10, o quão seguro você é para tomar grandes decisões? Coloca aqui nos comentários. De 0 a 10, o quão seguro você é para tomar grandes decisões? Né? Então coloca aí, de 0 a 10 para tomar grandes decisões. Essa pergunta tem uma resposta. Essa resposta é um princípio viking. Todas as perguntas têm uma resposta. Tá? Tem a Dai falou, já tem um sentido para minha vida. Puta, animal. É isso? Nem todos têm. O grande desafio é esse. Depois, de 0 a 10, o quão satisfeito e realizado você está com o seu trabalho. Trabalho, estou falando do lado profissional. De 0 a 10. O quanto você está satisfeito com o seu lado profissional de 0 a 10. Terceira pergunta. De 0 a 10, o quão satisfeito você está com o tanto que você investe? A resposta também tem na chave um princípio viking. Já já eu vou te trazer. E por fim, de 0 a 10, o quão frequente você dá desculpas para coisas que você não faz? Então, essas 4 perguntas são importantes porque elas vão ancorar esses 4 princípios que eu trouxe para você hoje. Então, quando a gente estava estudando sobre mitologia nórdica e a gente começou a se aprofundar em histórias vikings, em princípios vikings, a gente basicamente foi juntando vários conceitos e a gente chegou à conclusão que existem 16 princípios vikings. Existem 16 princípios vikings que, na minha concepção, estão conectados à prosperidade de alguma forma. Tá? Então a gente tem esses 16 princípios aqui. Só que o que a gente fez? A gente separou 4 que eu acho que são os mais conectados e os mais diferentes aqui. Tá? E que eu acho que podem te ajudar mais do que todos os outros. Tá? Então o primeiro deles é Rokeuta. Né?
Se alguém puder me ajudar a escrever aqui, ó, Rokeuta. Qual que é o princípio de Rokeuta? Rokeuta é o princípio da coragem, tá? E aí você olha para coragem e fala, pô, mas coragem, que princípio besta. Calma aí. Nunca esqueça que o sucesso, ele é simples, né? O óbvio, né? O que dá resultado é o óbvio, não é o não óbvio. A dificuldade é você agir. E quando a gente está falando de coragem, né? Os Vikings, eles levam muito a sério isso. Então eles têm muitas histórias que ilustram isso. Talvez a história mais tradicional, né, que exista na mitologia nórdica, e aí eu trago para a nossa vida aqui depois, é o seguinte. Você tem Loki, né? Loki, que era o deus da enganação, né? Você já deve ter assistido no Avengers, alguma coisa assim. Você tem o Loki, ele sempre está enganando todo mundo, sacaneando todo mundo, faz você acreditar nele, depois ele passa a perna em você, né? O Loki, ele tinha um filho, que era o Fenrir. Fenrir era um lobo grandão, assim, né? No Game of Thrones, né? Tem até uma alusão a isso. Então ele tinha um lobo muito grande e ele não parava de crescer. Ele representava uma ameaça na população, tinha uma ameaça, e aí os deuses precisavam conter esse lobo, né? E aí eles começaram a criar algemas, né? E ele sempre quebrava as algemas. Ele não conseguia, aliás, ele sempre estava livre, e os deuses não conseguiam travar, né, de alguma forma o lobo. E aí o que aconteceu foi que eles construíram uma algema muito forte, foram os anões que construíram essa algema, e aí fizeram um pacto com o Fenrir. O Fenrir, ele ia testar essa algema feita pelos anões, mas o preço disso era que um outro deus, que era o Tyr, iria botar a mão na boca do lobo. Então o lobo só ia ficar com as algemas se esse outro deus ficasse aqui com a mão na boca dele. O Tyr ficou com a mão na boca do lobo. O que o lobo fez? Ele não conseguiu soltar das algemas e ele mordeu e arrancou a mão do Tyr. Tá? Então essa história que traz é uma história lúdica, né? Mas traz uma lição importante pra gente. A lição, olha que interessante, ó, o Tyr, ele foi o único que teve a coragem, o único dos deuses que teve a coragem de botar a mão ali na boca do lobo. E ele sacrificou o seu próprio braço em prol da esperança de salvar os deuses do Ragnarok, que depois eu explico o que é, tá? Então, o que é importante aqui? A coragem que ele teve para realizar um grande feito. Então, presta atenção nessa frase aqui, ó. Anota essa frase, que essa frase ela é muito importante para mim. Foi uma das que me marcou quando a gente estava preparando a live de hoje, ó. É sempre preferível morrer de pé a viver de joelhos. Sacou? É sempre preferível pagar o preço da coragem do que as consequências da covardia. É sempre preferível pagar o preço da coragem do que as consequências da covardia. E eu tenho certeza que na sua vida tem momentos que você prefere conviver com a covardia do que tomar uma atitude corajosa com a possibilidade de colher um prêmio maior, né? Então, no nosso mundo, o que acontece? Qual que é um dos motivos que me trouxeram esse pouco de resultado que eu tenho hoje? A coragem. Por quê? Porque o covarde não toma risco, velho. Vocês conhecem alguém que é covarde? A pessoa que é covarde, ela não toma risco. Então, a pessoa que é covarde, ela, por exemplo, não empreende. A pessoa que é covarde, ela não toma decisões importantes. Porque ela tem medo. Ela é covarde, ela prefere ficar com a consequência da covardia. Né? Ela não consegue transformar suas aspirações em alguma coisa maior. Sacou? Então, olha só. É sempre preferível pagar o sacrifício da coragem do que as consequências da covardia. E é preferível morrer de pé do que viver de joelhos. Porque do que adianta uma vida mal vivida? Né? Do que adianta uma vida sem motivo? Então, essa reflexão da coragem, sem coragem, você não tem um grande prêmio a ser colhido. Você já tem a garantia de que você não vai colher um grande prêmio. Tá? Então, esse daqui é um princípio viking. E você vê isso daqui, o quão eles eram corajosos em tudo que eles faziam. Às vezes até ignorantes. Mas, muitas vezes, corajosos. Então, veja que eles têm princípios que levaram eles à prosperidade. E tem princípios que fizeram o oposto. Aqui eu estou tirando os princípios que levaram eles à prosperidade. Agora, se a gente junta coragem com inteligência, preparo, ferramenta... Caraca, imagina como isso daqui é incrível.
Então você não precisa responder, porque eu sei que cada um tem a sua vida, é particular. Mas você está sendo corajoso ou corajosa nas decisões que você está tomando? Isso é importante. Aquelas decisões que dão frio na barriga, ou você simplesmente procrastina e não toma. Então, esse é o primeiro princípio deles. Tá? Segundo princípio, esse daqui eu vou precisar da ajuda de alguém para escrever aqui no chat. É o princípio que se pronuncia Arbeitsglätte. Amor, escreve para a galera. Arbeitsglätte. Arbeitsglätte. É um princípio viking incrível, que é um princípio basicamente da satisfação profissional. Olha só, é o princípio da satisfação profissional. Esse princípio é importante. Por quê? Cara, vamos ser sinceros aqui. Você passa mais tempo com a sua família ou você passa mais tempo no trabalho? Você passa mais tempo ali no seu ofício ou você passa mais tempo em casa? Quando eu digo em casa, eu não estou falando dormindo. Eu estou falando em casa acordado, né? Ou seja, vivendo de fato em casa. Você passa muito mais tempo no escritório, geralmente, não é? Você passa muito mais tempo trabalhando, não é? No seu ofício. E aqui, se você não tem satisfação profissional, qual é o sentido? Caraca, qual o sentido? Na minha vida, eu vou te falar o que eu fiz. Eu sou um cara, eu refleti há pouco tempo, mas eu tenho a minha vida pessoal, tenho a minha vida profissional. Quando eu disse para vocês que eu sacrifiquei o anonimato, e o preço disso daqui foi, hoje, eu estou trabalhando a cada segundo da minha vida. Então eu misturei o trabalho com o meu lado pessoal. Antigamente tinha o Thiago do trabalho, tinha o Primo Rico. A gente foi juntando hoje, isso aqui é praticamente uma única pessoa. Então eu estou aqui conversando com vocês. Quando eu terminar aqui, vou tomar café com a Ká e vou falar com ela de um jeito muito parecido. Não com tanta entonação, mas de um jeito muito parecido, né? Vou no restaurante, vai ser igual que eu vou falar com o garçom, né? Vou falar com um amigo, vai ser muito parecido. Então hoje, eu sou a mesma coisa, mas eu sinto uma satisfação tremenda no meu trabalho. Satisfação não significa que você não sofre, não significa que você não demanda esforço, mas não é uma satisfação incrível. Mas o ponto aqui é que se você não encontrar algo que te dê satisfação profissional ou que te dê Arbeitsglätte, se você não encontrar algo que te dê satisfação, não tem sentido pra você. Caralho, eu tô vendo um monte de gente de escritório aqui, falando, porra, minha vida é o trabalho, meus amigos são do escritório e tal. Do caralho. Eu sei vocês que estão falando aí, eu sei que vocês são apaixonados pelo trabalho de vocês, eu também sou, e isso daqui é animal. Ontem eu estava almoçando com o Joel, meu amigo, né, que vocês conhecem, e aí a gente estava conversando sobre propósito, a gente estava conversando um pouco sobre o porquê que a gente está junto e tudo mais. E aí sabe qual foi a nossa conclusão? A nossa conclusão foi assim, é porque a gente estar junto é mais legal. Essa foi a nossa conclusão, gente. A gente podia falar várias coisas, é porque dá mais dinheiro, é porque não sei o que. Não, é porque é mais legal, cara. Porque se estiver separado, tá todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo feliz, mas é mais legal estar junto. Essa foi a conclusão. Então a satisfação profissional é incrível. Se você não encontrar satisfação profissional, o que eu te digo é, não fira o princípio 1, o princípio da coragem. Tome coragem, porra, para fazer algo que te leve até o seu Arbeitsglätte. Que senão você vai só perder tempo. Sacou? Então, isso é muito importante. Então, quando você vive por princípios, a sua vida vai ficando mais fácil de ser vivida. Né? E para mim, esses princípios fazem sentido. Faz sentido para vocês também esse princípio? Se fizer sentido, dá um soquinho ou posta uma maçãzinha aí. Para ver se realmente faz sentido para vocês também. Porque para mim, cara, eu vou vendo esses princípios aqui dos caras e eu vou entendendo o porquê que os países nórdicos se tornaram os países nórdicos. Né? E aí é engraçado porque quando a gente olha quando a gente olha para o conceito do Arbeitsglätte, né, a gente vê que, na verdade, existem outros conceitos parecidos. Então, no grego, existe o conceito do arete. Um dia eu estava gravando um podcast com o Clóvis, e o Clóvis estava falando sobre arete. Né? Arete é o conceito do auge do máximo da produtividade com o seu talento, com o que você ama. E aí eu lembro que o Clóvis disse assim, ele falou, o vento é perfeito para ventar,
ele é refrescante. Olha isso, o vento ele é perfeito para ventar, porque ele é refrescante. Se o vento fosse feito de lâminas cortantes, ele não seria perfeito. Concorda? A natureza ela é perfeita para cumprir o seu papel. Aí ele diz, o joelho ele é uma dobradiça e ele funciona perfeitamente como uma dobradiça. Então, a reflexão aqui sobre arete, né, ou sobre o abates gletê é a seguinte, se o papel do vento é ventar e o papel do joelho é dobrar, então qual é o seu papel na natureza, se ela é tão perfeita assim? Se todos os princípios da natureza são perfeitos, qual é o seu papel na natureza? Você tem algum papel? Às vezes você só não encontrou. Eu encontrei o meu papel. Pelo menos eu acho que eu encontrei. Eu me sinto realizado fazendo o que eu faço. Eu vi quantas mensagens eu recebi ontem. Ontem a gente tinha 80 mil pessoas aqui. Hoje já está com 75 mil pessoas aqui. Eu me sinto realizado. É o meu talento. Fazer isso que eu estou fazendo aqui. E eu sei que muitas pessoas aqui, elas mudam a vida de alguma forma. Só pelo fato de estar aqui. Não é? Então, isso daqui, para mim, é incrível. E eu sei que muitos de vocês não são impactados. Mas qual é o seu? Porque o meu eu estou exercendo aqui. Mas qual é o seu? Qual é o seu papel na natureza? Será que você está exercendo esse papel? Porque se você não tiver, caraca, não erre no princípio 1 da coragem, tome coragem para você encontrar o seu abates gletê, que é o segundo princípio, certo? Não perca tempo. Arete é a excelência, é o máximo da perfeição, mais o que você habitualmente faz. Quanto mais próximo disso, mais próximo do arete, mais próximo do abates gletê você está. Tá bom? E o terceiro princípio, Vic, é um princípio que ele mexeu comigo. Por quê? Porque, cara, eu estava procurando uma palavra para isso. Não existia uma palavra, não existe essa palavra no nosso vocabulário, a que eu vou falar agora, né? Mas é uma palavra que descreve o que eu, em finanças pessoais, eu digo várias vezes. Qual que é esse princípio? É o princípio do Lagon. Aliás, eu quero mostrar um negócio para vocês que chegaram mais recentemente aqui. Já já vou pegar ali, tá? Mas, ó, eu quero dizer para vocês um pouquinho sobre o terceiro princípio. São 4 princípios que eu vou compartilhar hoje, que eu extraí dos Vikings, tá? O terceiro princípio eles chamam de Lagon. E olha só, quando a gente fala de finanças pessoais, o que a gente fala? A gente fala assim, vamos tentar não viver acima do que a gente gasta, não vive um degrau acima, não tem essas coisas? Não vive um degrau acima, não gasta mais que você ganha, não sei o que lá. Tem uma dessas coisinhas, né? É tudo óbvio, concorda? É tudo óbvio, né? Mas antes de eu mostrar para vocês esse princípio, tem uma parada para quem chegou agora, olha só. Tem um negócio aqui dentro que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar no final da live. Que vai fazer muito sentido. Sério. A gente pensou nessa dinâmica e eu tenho certeza que ela vai ajudar vocês. Tem um artefato aqui dentro. Mas daqui a pouco eu mostro e daqui a pouco eu conto a história do que a gente vai fazer com isso. Tá bom? Porque eu tenho uma missão para vocês hoje. Então se preparem. Então, o terceiro princípio. Lagon. O que é o princípio de Lagon? O princípio de Lagon ele é muito simples. Ele significa viver com o necessário. Olha que simples. Lagon. Viver com o necessário. Olha que princípio foda. Então, isso daqui é um grande princípio dos Vikings. E aí, é muito interessante porque quando você olha para a imagem dos deuses dos Vikings, né? E lembrando, muitas vezes nas religiões, nas culturas, os deuses, eles são retratações. Eles são retratações das histórias, da cultura, do jeito de pensar, do jeito de agir. São reflexos dos seus princípios. Né? Porque quando você vê os Vikings falando que quando tem um trovão, é a bigorna do Thor, né? É a faísca da bigorna, né? Do Thor batendo e tal. Você fala, caraca, você olha para hoje e fala, puta, a ciência explica isso, não é assim. Mas não tem problema. Porque o nosso grande objetivo aqui é você extrair os princípios que tem por trás dessas metáforas, dessas mitologias, desses contos, dessas fábulas. Tá? E aí, quando eles falam do Lagon, que é sobre viver com o necessário, e para mim uma das grandes chaves do dinheiro, né? Você pega as imagens dos deuses que eles retratavam, então você vê desenho de Odin, por exemplo, que é o deus dos deuses deles, né? Quando você pega o Odin e você vê o desenho dele, como que o Odin está vestido?
Ele geralmente tem lá os 2 corvos dele, tem 2 lobos ali em volta dele, e ele tá com trajes... Como que é o nome? Como que é o nome, amor? Tipo, como se fosse... Não é o roupão, como que é o nome daquela roupa que eles usam? É tipo um... Eu não sei. Cara, eu não sei, mas... Imagina uma roupa... É tipo a roupa do Jedi, amor. Como que é o nome? É como se fosse um traje de pano, digamos assim, vai. É um traje de pano, assim, é uma coisa simples. É uma coisa muito simples, tá? Então, quando você olha para Odin, ele está vestido assim. Mas quando você olha para outros deuses, então quando você olha para Júpiter, você olha para o Thor, você olha para os outros, como que eles estão vestidos? Eles estão com ouro, muita coisa, né? Esbanjando muita coisa que representa a riqueza, né? E o Odin é um manto, o pessoal falou manto, uma túnica. O Lucão, tinha que ser o Lucão para falar dos trajes de Star Wars, né? Então, o Odin usava um manto, uma túnica, uma coisa simples, uma coisa mundana. Então você vê retratando aqui a simplicidade disso, é o viver com o que precisa, tá? O Lagon é você viver com o necessário. Só que a gente não pode confundir aqui o seguinte, quando a gente fala viver com o necessário, e aí tem um erro que as pessoas cometem, tá? As pessoas, elas falam sobre minimalismo, né? As pessoas falam sobre minimalismo. Então, minimalismo, existe muita crítica, existe muita defesa. Só que para mim tem muita gente que considerou um outro termo depois, que é o essencialismo, que é você ver só com o que você precisa e tal, né? Só com o que é importante, o que faz sentido para você. Só que veja que já existia, desde antes disso, o conceito de Lagon. E o conceito de Lagon, que existe há tanto tempo, ele é muito importante para te guiar, mas não confunda viver com o que você precisa, ou seja, ter só o que você precisa, com ter o que você precisa para viver. As pessoas confundem, né? Sobreviver e viver. Se você só tiver o dinheiro necessário para você sobreviver, qual é o sentido, velho? Qual é o sentido de você ter só o que você precisa para sobreviver? Isso aqui não é liberdade de fato, isso aqui não é abundância de fato. Agora, o que você precisa é ter o suficiente para viver. Para mim, essa é a chave do Lagon. Então, o conceito de Lagon, que é um termo sueco, né, é você viver com o necessário. Agora, quando você fala viver com o necessário, é muito diferente você falar viver com o necessário para sobreviver e viver com o necessário para viver. Porque é isso que te dá sentido. Se você não vive com o necessário para viver, a sua vida não tem sentido. Ok? Você não vive, você sobrevive. Tá? E aí, o quarto princípio, antes de entrar na dinâmica muito importante aqui, que é o que tem dentro do baú, que eu quero compartilhar com vocês. Tá? O quarto princípio é o Sisu. Sisu. Sisu significa fazer o que precisa ser feito. Né? Fazer o que precisa ser feito. E aí, olha que interessante. Eu leio Provérbios, né, na Bíblia, porra, pra caramba. Né? Quase todo dia eu leio Provérbios. Para mim, a principal chave que tem dentro de Provérbios é a chave da sensatez. Sensatez é um conceito simples. Sensatez é você fazer o que precisa ser feito. É fazer o que você já sabe que precisa ser feito. O que é insensatez? Insensatez é você não fazer o que você sabe que deveria ser feito. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Amanhã de manhã, você deve estar aqui na live. Tá? Não todo mundo aqui. Acho que para a maioria faz sentido, não faz? Você sabe. Pô, alguma coisa que eu falei hoje agregou para você? Alguma ou pelo menos alguma coisa que eu te falei fez você refletir alguma coisa diferente? Se sim, você deve estar amanhã na live. Então você sabe que você deve fazer isso. Mas vai chegar na hora, às vezes vai dar sono, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Você não vai acordar, você fala, não, e vai dar um migué. E se você fizer isso, você pode ser um insensato. Por quê? Porque você sabe que deveria fazer e não faz. Por algum motivo, não é? Então, a insensatez, para mim, é o principal conceito passado em Provérbios na Bíblia. E aí eu vejo aqui, Sisu é a mesma coisa. É você fazer o que precisa ser feito. Só que na vida dos nórdicos, isso é particularmente importante. Por quê? Porque eles, é o seguinte, se eles não partissem
em busca de novas terras, em busca de comida, em busca de estocar de alguma forma para o frio, eles iam morrer. Não é? Então imagina, você tem a opção de você se preparar. Quando você não tem a opção, isso aqui enraiza dentro de você, porque você vira isso. Então você já parou para pensar por que os países com o melhor clima, eles são aqueles menos prósperos? Já parou para pensar? Pensa no Brasil. Cara, no Brasil, na antiguidade, imagina, você tem um clima propício para você plantar. Você quer comer? Pega um coco na árvore, pega uma comida na árvore, pesca. Cara, é muito fácil viver, entre aspas, né? Em relação a viver na neve, em relação a viver num país nórdico, é muito fácil. Concorda? Só que lá, eles precisavam se preparar para o frio. Eles precisavam se preparar para um momento em que, cara, tudo ia ser devastado, não é? Então, eles foram obrigados a aplicar o SISU. A gente não. Isso daqui enraizou nas entranhas deles, no jeito de pensar, no jeito de agir. Então, o SISU virou parte deles. Até hoje. Eles fazem o que precisa ser feito. E pronto. Então, sabendo disso, não significa que é simples, mas sabendo disso, traga para você o SISU. Né? O SISU é você fazer o que precisa ser feito. Tá bom? Agora, eu vou... Será que eu mostro a caixa agora, amor? Ou conta essa história que eu tenho para contar antes aqui? Conta a história? Uhum. É? Mas será que eu ilustro mostrando o que tem na caixa ou não? Uhum. Antes ou depois? Agora? Tá bom. Bom, então deixa eu mostrar para vocês o que tem dentro da caixa. E eu vou contar uma história e vocês vão entender o porquê isso aqui é tão importante. Tá? Olha só. Cara, dentro da caixa existe um artefato aqui. Que é esse. Existe esse artefato. Tá? Esse artefato, gente, ele tem um significado. Isso aqui tem um significado. Tá? É uma pulseira, ok? E eu quero explicar para vocês o significado disso daqui. Beleza? Então, olha só. Eu não vou pôr essa pulseira agora, mas eu vou te contar uma história do porquê isso aqui vai fazer sentido para você. E aí eu vou dar uma missão para você. Para a gente fazer amanhã junto. A história é a seguinte. Tem uma fábula, né? Que é a fábula do rato e da ratoeira. Presta atenção nisso daqui. Olha como as histórias mais simples contêm as sementes mais valiosas. Tinha um rato que ele estava olhando pelo buraco da parede. Sabe, o rato fica ali, né? Tem o buraco do Tom and Jerry, né? Ele fica ali, olhando pelo buraco da parede. O que ele enxergou do outro lado? Ele viu uma ratoeira, né? O fazendeiro foi lá e colocou uma ratoeira. O fazendeiro colocou uma ratoeira, obviamente, com o objetivo de pegar o rato. Não é? É por isso, coloca a ratoeira para pegar o rato. Ela estava incomodada com o rato andando pela casa. E aí o rato ficou desesperado e ele saiu correndo pela fazenda. E aí o rato chegou na galinha, falou, galinha, olha aqui, eles botaram uma ratoeira, e agora? A galinha olhou pro rato e falou, pô, desculpa, senhor rato. Né? Eu entendo que isso aqui seja um grande problema para você, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. Não me incomoda. Aí o rato ficou puto, ficou desesperado e foi correndo até o porco. Chegou no porco e falou, porco, tem uma ratoeira aqui em casa. Aí o porco pegou e falou, puta, desculpa, rato, não tem nada que eu possa fazer por você, a não ser orar. Eu vou orar por você. Né? Aí o rato, desesperado, saiu correndo, foi lá, chegou na vaca, chegou na fazenda, falou com a vaca e falou, vaca, meu Deus, tem uma ratoeira. Né? Eu tô em perigo. Não sei o que, meu Deus. Aí a vaca olhou e falou, putz, cara, eu não posso fazer nada. Desculpa, mas eu não posso fazer nada. E aí o rato, coitado, ficou desesperado, ficou triste, ficou desolado, falou, meu Deus, eu vou me matar, eu vou morrer, minha vida vai acabar. O rato pensou, minha vida vai acabar. E aí naquela noite, pá! Ouviu o barulho da ratoeira. Tum! O que todo mundo pensou? Falou, caraca, o rato morreu, mataram o rato já era. Aí a fazendeira, que tinha ouvido isso daqui, né, a esposa do fazendeiro,
foi correndo até a ratoeira, olhou e falou, nossa, pegamos uma cobra. A ratoeira tinha pego o rabo da cobra. A cobra veio e picou a fazendeira. E aí quando picou a fazendeira ela foi envenenada, né? A cobra foi, cobra venenosa. E aí o fazendeiro saiu correndo, levou a mulher imediatamente para o hospital. Quando ela voltou do hospital, ela voltou com febre. E quando ela voltou com febre, o que aconteceu? O fazendeiro pegou, né, o cutelo dele e fez uma canja de galinha. Porque a canja de galinha tem propriedades que ajudariam a esposa do fazendeiro a melhorar da febre. Né? Só que aí o que aconteceu? Ela não conseguiu melhorar da febre. E aí o fazendeiro foi, pegou o porco, pá, e matou o porco para fazer comida para todo mundo que estava lá. E aí serviu de comer para todo mundo. Só que aí as pessoas começaram a visitar a fazenda porque estava todo mundo preocupado com a mulher. Chegou o fazendeiro, pá, sacrificou a vaca para dar de comer para todo mundo. Muita gente veio pro funeral e sacrificaram todos os animaizinhos da fazenda aqui. Né? Qual que é a moral da história? A moral da história é a seguinte: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. Olha que história foda. E essa fábula, ela ilustra o princípio viking, que é o princípio de se comprometer em ajudar aqueles que não podem se defender sozinhos. Defender aqueles que não podem se defender sozinhos. Esse é um princípio viking. Se comprometer em ajudar aqueles que não conseguem se defender sozinhos. E no final das contas, quem foi o único que não morreu aqui? O rato. E por que ele morreu? Porque todos os outros que podiam ter ajudado ele, não ajudaram. O porco podia ter chegado lá e tirado a ratoeira, salvado ele. A vaca, a mesma coisa. Né? A galinha podia ter pego ali a comida para ele. Podia ter feito várias coisas. Mas no final das contas, todo mundo morreu, menos o rato. E aí tem um provérbio viking que eu quero ler para vocês entenderem o porquê disso e o porquê dessa fábula. Tá? Olha esse provérbio viking aqui, ó. Lembra que as roupas que usa e a comida que o mantém saudável geralmente foram produzidos por outras pessoas. E que estas, geralmente, não têm como se proteger do ataque de bandoleiros ou criaturas selvagens. Demonstre gratidão e que os bardos cantem que quem quiser ferir inocentes deve primeiro passar pelo fio da sua espada. Sacou? Olha que puta sacada. E a pulseira é um pacto que eu quero fazer com você. A pulseira é um pacto que eu quero fazer com você. Para a gente fazer o mesmo aqui. E para a gente se comprometer com alguma coisa maior que te mova. O que é? Não sei. Que te mova. Então, o desafio que eu vou fazer para vocês aqui é o seguinte. Vocês têm hoje para ir atrás de uma pulseira. Pode ser uma dessa. Pode ser uma outra pulseira. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um elástico. Qualquer coisa. Tragam isso daqui na live de amanhã. A gente vai fazer um pacto junto. Eu vou fazer algo que me move. Vocês vão fazer algo que move vocês. Que vai te dar direção, que vai te dar caminho. Tragam uma pulseira amanhã na live. Quando vocês encontrarem a pulseira hoje que vocês vão trazer, tirem uma foto. Posta nos stories. Me marca. Mas tragam uma pulseira amanhã. Porque a gente vai fazer esse pacto junto. Tá bom? Eu com alguma coisa que é importante para mim. Vocês com uma coisa que é importante para vocês. Tá bom? Agora, antes de eu encerrar, eu vi que batemos mais um recorde aqui, mano. Pô, vou até ter que pôr a capa aqui para tirar foto. Não é? Vamos tirar um print aqui com essa capa? Vamos lá. Amor, vem me ajudar aqui, por favor. Vamos lá. Vamos tirar um print maneiro aqui. Olha lá, olha lá. Foto viking, hein?
Tá certo isso aqui? Vamos lá. Vamos tirar um print? Print e vou fazer um encerramento aqui. Beleza? Print tirado. Pessoal, vocês entenderam então o motivo da frase do dia? Se você não ver por alguma coisa, vai morrer por nada. É justamente esse conceito, tá bom? Esse foi o nosso segundo dia. Amanhã eu explico como vai entrar o conteúdo técnico de investimentos no meio de toda essa história. Tá bom? Porque eu tô aqui falando de princípios filosóficos, eles vão se cruzando com o conteúdo técnico de investimentos que a gente vai passar. Como que a gente vai colocar o conteúdo técnico de investimentos no meio dessa história? Fica tranquilo, vocês não vão se arrepender. É um compromisso meu com vocês. Espero que vocês estejam curtindo. Vejo todos vocês amanhã. E agora eu vou postar a frase do dia. Se você não vê por alguma coisa, você vai morrer por nada. Todo mundo vai lá, dá o soquinho, né? E que participou. Comenta marcando um amigo para você participar do sorteio de hoje. Vocês veem na postagem o que vai ser o sorteio de hoje. Espero vocês amanhã. Todo mundo, tá bom? E o mapa mental, espero que vocês tenham gostado de ontem. A gente vai fazer o de hoje também e vai ajudar a solidificar os princípios. Não esqueçam da história do ratinho. Não esqueçam de trazer uma pulseira amanhã. Se cuidem, galera. Um abraço. Até amanhã.